Não são as pessoas que estão sempre falando em se matar, ameaçando fazê-lo, que o fazem de fato, disse Graham, seco. Esses tipos só fazem drama para desopilar. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca do Cabeceira e hoje estou aqui para resenhar Um Mistério no Caribe. De antemão, já peço perdão pela péssima iluminação, foi o único momento que sobrou tempo para eu gravar esse vídeo, então estaremos hoje aqui um pouco mais escuro do que o habitual. Mas enfim, esse mês é o mês do meu aniversário, inclusive terça-feira saiu um vídeo aqui no canal sobre a minha estante. Fiz um tour aqui, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse cenário, a gente tem o vídeo aí no canal. E esse mês eu tava um pouco reflexiva sobre qual livro da Agatha Christie eu traria aqui. Como vocês sabem, todo vídeo eu falo isso, mas é sempre bom trazer aqui de novo. Eu tô fazendo uma saga esse ano no canal, que é de um ano com a Agatha Christie. Então a gente teve todos os meses do ano uma resenha de Agatha, além da resenha habitual do canal. Porque me propus esse desafio e no mês do meu aniversário eu queria que fosse um livro especial. Um livro que por algum motivo me marcou, enfim. Então quando eu tava pensando eu percebi que não tínhamos ainda a resenha de Um Mistério no Caribe no canal. Eu achei que a Lívia tinha feito essa resenha lá no início do canal, mas procurando mais a fundo eu percebi que não. Bom, gente, por que esse livro é especial pra mim, então, depois desse pano de fundo? Esse foi o primeiro livro que eu li da Agatha Christie. Em todas as resenhas aqui do canal, eu comento, esse aqui é um bom livro pra você começar por Agatha Christie, esse aqui talvez seja uma boa opção. Mas hoje, mais especial ainda, porque hoje é de fato o livro que me inseriu no mundo da Rainha do Crime. E falar desse livro traz um quentinho ao meu coração, porque eu lembro da minha jornada com ela, eu lembro da sensação que eu tive pela primeira vez lendo Agatha Christie, e eu lembro do quanto eu de fato amei esse livro, quão revelador ele foi. Eu sempre costumo brincar que eu procurava há muitos anos uma autora como a Agatha, e quando de fato eu fui inserida a esse universo dela, foi assim, uma sensação de completude, vou falar. É meio profundo falar, mas é porque realmente, gente, você descobrir o seu autor favorito é muito especial. E principalmente hoje, depois de tantos livros lidos, eu voltar e falar de Um Mistério no Caribe é muito importante pra mim. E tirando toda essa puxação de saco aqui pra ela, esse de fato é um livro muito bom, tá? É um livro que eu posso dizer que eu não me arrependo de ter lido e que ainda assim é um dos meus favoritos. Claro, pela história que carrega, como eu comentei, mas também pela história que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo. De antemão, eu já deixo claro, como eu já falei, que se você quer um livro pra começar nesse universo da Agatha Christie, eu super recomendo O Mistério no Caribe, porque foi o livro que me inseriu e é por isso que eu tô aqui hoje. E parando pra pensar, de fato, é por isso que eu tô aqui no Cabeceira hoje, tá, gente? Porque uma das minhas primeiras resenhas, quando eu nem fazia parte ainda do Cabeceira, foi Morte no Nilo. Justamente porque quando me deram a oportunidade de trazer uma resenha, mesmo que eu ainda não fizesse parte, eu de cara pensei em Agatha Christie. E um ponto curioso é que eu descobri a Agatha Christie literalmente pelo Cabeceira. Foi vendo uma das resenhas da Lívia, acho que foi a primeira de Agatha Christie que eu vi. Enfim, vamos iniciar então a resenha. Bom, vamos lá. Essa obra foi publicada em 1964 e O Mistério no Caribe vai trazer a nossa querida Miss Maple. E aqui a Miss Maple tá de férias. Então ela tá de férias num resort paradisíaco ali no Caribe, e é um momento muito descontraído. Eu confesso que o meu sonho sempre foi levar esse livro para uma viagem, para ler num lugar bem gostoso, e quando eu tive a oportunidade de fazer isso no início desse ano, quando eu casei, que seria super propício para esse momento, eu esqueci de levar livros, inclusive Agatha Christie, mas enfim. E a Miss Maple, ela tá ali naquele resort paradisíaco, só que o crime não se demora a acontecer. Logo, vocês sabem como a Agatha Christie vai acontecer um crime bem pesado aqui nesse local. Um ponto curioso sobre a Agatha Christie, não sei quantos conhecem essa curiosidade, é que existem muitos livros dela que são por vários lugares do mundo. Então, por exemplo, esse aqui é do Caribe, tem Morte no Nilo, que é do Egito, tem Morte na Mesopotâmia, tem vários lugares assim que são base para os livros da Agatha. E um ponto legal é que a própria Agatha fala que ela escrevia durante as viagens dela. Então ela era uma pessoa que viajava bastante e nos lugares por onde ela passava, ela ia escrevendo, enfim, gravando ali pontos específicos para conseguir desenvolver os livros dela. Então nada melhor do que ler esses livros um dia
em locais propícios para isso, né? Enfim, só um grande parêntese. Então, enquanto a Miss Maple está ali hospedada em um hotel tropical, ela conhece um major ali naquele lugar, enfim. E esse major, ele fala bastante, é um cara bem desenrolado, assim, um senhor já. E ele começa a falar bastante de assassinatos e parece ser uma pessoa que conhece muito sobre assassinatos. Bom, acontece que a Miss Maple começa a conversar com ele, eles vão desenrolando uma conversa e em dado momento ele ia mostrar uma foto que parecia ser reveladora, comprometedora, mas no último instante ele desiste de mostrar essa foto pra ela. Então a gente fica com aquele clima de suspense ali na história, tentando entender o que tá acontecendo, e no dia seguinte esse major aparece morto. Todo mundo ali no hotel pensa que foi uma morte natural, afinal de contas ele já era um senhor, enfim. Por que desconfiar da morte de um senhor? Mas a Miss Maple ela começa a observar algumas inconsistências. E você que já assistiu as resenhas e conhece um pouco mais do perfil dessa detetive da Agatha, ela pega tudo na minúcia, gente. A Miss Maple ela vai pegar coisas assim, nas situações do cotidiano, e não vai ser diferente aqui. Então de cara ela já desconfia que tem algo errado. Por que aquele cara morreu logo depois da noite que ele vai tentar mostrar aquela foto pra ela? Porque ele parecia saber demais, enfim. O que aconteceu? A partir daí, então, a história vai ficando um pouco mais tensa, um pouco mais densa. Esse lugar paradisíaco, lindo, perfeito, propício para as férias maravilhosas, começa a se tornar um lugar um tanto quanto sombrio. Então, esse clima de férias vai dando lugar a segredos, a outras mortes, suspeitos, até mesmo suicídios. E as coisas vão se desenrolando e a gente percebe que, na verdade, esse paraíso é o palco perfeito para um crime. Então, logo após a morte desse senhor, vão acontecendo outras coisas que vão deixando a gente com uma pulga atrás da orelha. Enquanto isso, novos suspeitos vão saltando aos olhos da Miss Maple e as coisas vão se desenrolando aqui nesse livro de uma forma muito frenética, acredito. Eu não sei se é porque era o meu primeiro livro da Agatha, mas eu terminei ele de forma muito rápida. O livro tem 200 páginas, ele é bem curto, mas eu li de forma muito frenética. Sabe aquele livro que você precisa encontrar o final, precisa saber qual é o final da história? Era esse livro aqui. De fato, nesse livro você se sente no lugar. Inclusive, falando aqui, me deu muita vontade de reler e vou colocar na minha lista pro próximo ano, porque esse ano já tá lotado. Mas é um livro que te coloca no cenário. Você não se sente aquém do que tá acontecendo, você não se sente distante do paraíso tropical que é apresentado aqui nesse livro. Na verdade, você sente até a brisa suave assim no seu rosto, de tão submerso que você fica no livro. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive, de realmente estar ali com a Miss Maple tentando desenvolver esses assassinatos. Bom, e essa narrativa vai se desenvolvendo conforme a gente conhece da Agatha Christie. Então, são pequenas pistas escondidas em conversas aparentemente simples, são pessoas que parecem ser algo, mas não são, as dúvidas que vão surgindo, um começa a desconfiar do outro, uma atmosfera de tensão que vai crescendo. E como eu disse, mesmo fora de Merry Maid, a cidadezinha ali que a Miss Maple mora, ela segue afiadíssima, ela segue pegando coisas que a gente não consegue pegar, ela segue observando detalhes que ninguém nota e ela vai montando esse quebra-cabeça de uma forma que só a Agatha sabe fazer. Eu sinto às vezes que a Miss Maple é uma personificação da Agatha em um personagem. Mas será que ela fez isso de propósito? Às vezes eu fico pensando, não sei se ela já se pronunciou sobre isso alguma vez, enfim, não sei se ela deixou na biografia dela, que eu preciso inclusive ler, mas eu sinto que Miss Maple é uma representação da própria Agatha. Consigo ver isso muito claramente aqui. Mas então nesse livro, a narrativa vai se desenvolvendo da forma como todos os outros, com pequenas pistas que vão se formando ali o grande crime. E quando esse quebra-cabeça é montado e mostra uma lógica impecável, acredito que esse foi o principal ponto de eu ter querido continuar lendo Agatha Christie. Eu paro pra pensar nas coisas que me fizeram amar Agatha Christie e olhando pra esse livro fica tudo tão claro. Sinceramente, eu acho que eu comecei pelo livro ideal. Eu acho que esse livro aqui foi ideal para a minha experiência. Era realmente isso que eu tava procurando quando eu busquei Agatha Christie. Que a gente se envolve, a gente se apega aos personagens, mas eu não sei explicar. Foi diferente em Um Mistério no Caribe. Eu sinto que aqui realmente me senti nesse lugar. E, inclusive, falando, é tão engraçado porque eu consigo voltar ali aos momentos em que eu tava lendo e relembrar essas sensações. E isso já faz 3 anos, gente, pra vocês terem uma noção. Realmente é um livro muito envolvente e acredito que esses fatores me fizeram
continuar com a Agatha. Basicamente é isso que eu trago sobre O Mistério no Caribe. Eu não vou trazer muito sobre a história, eu realmente acho que esse livro é mais que uma história, ele é uma experiência, pelo menos pra mim foi. Falar aqui dele, revisitar ele, é quase que voltar à leitora que eu era quando eu comecei a ler Agatha Christie, eu já falei bastante disso. E é muito especial pra mim. Eu acredito que nenhum livro é tão importante quanto aquele que te fez descobrir o seu autor favorito. E esse foi o livro. Então assim, acredito que a minha experiência por si só deva falar muito mais do que a história desse livro, porque se a gente for olhar para os outros livros da Agatha, continua sendo a mesma lógica. É um romance policial, é um caso onde você vai desconfiar de todo mundo que tá ali dentro daquele hotel. Mas aqui eu fui inserida a Agatha Christie, aqui eu fui inserida a atmosfera da escrita dela. Também conheci a Miss Marple aqui. Ela foi a primeira detetive que eu conheci da Agatha Christie. E acredito que a experiência, nesse caso, especificamente comigo, seja o que mais fale. Muito mais do que o livro em si. E de fato, gente, a história, pra mim, além de tudo isso que eu falei, é muito boa. Essa história, inclusive, me lembra um dos últimos livros que eu li da Agatha, que eu trouxe aqui de resenha, que foi Hora Zero. Eu sinto que a narrativa é bem parecida. Você segue uma linha e quando vai ver não é bem aquilo, e aí tem um plot, e eu sei que todos os livros dela têm, mas esse em específico foi diferente. Então sim, gente, é um livro incrível, uma narrativa impecável, e se não fosse tão bom, eu não teria continuado, porque eu sou dessas, eu não sou aquela leitora que fica tentando insistir num livro que não vai pra frente, em um livro que não faz sentido, em um livro que não gosto, simplesmente. Então, pra eu ter chegado onde eu cheguei hoje com a Agatha, tem que ser bom Um Mistério no Caribe. Então, eu não preciso falar muito mais sobre ele, o que precisa te convencer é a experiência. E eu quero que você sinta a mesma coisa que eu senti quando li esse livro e não falar que, é assim, assado, essas são as personagens, enfim. Quero que você sinta isso em primeira mão e depois volte aqui nos comentários pra me falar o que você achou. Então eu super indico, e não preciso falar que se você é a pessoa que nunca teve contato com Agatha, essa é a minha indicação pra você, e essa é a indicação que eu sei que vai dar certo. Claro, né? Se você gostar. Se você não gostar de romance policial e da escrita, de nada adianta. Mas se você gosta, essa é a indicação que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida literária, assim como fez na minha. Bom, acredito que seja isso. Eu dou 5 estrelas para esse livro por tudo que ele me fez sentir, pela história que eu gosto muito e todos os pontos que eu já trouxe aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham tido paciência com a minha exaltação à Agatha Christie. E vocês sabem que eu tô sendo imparcial nos últimos tempos, né? Eu já falei mal de vários livros aqui da Agatha. E se você tá curioso, enfim, chegou agora no canal ou não sabe, não tem ciência dos demais vídeos que a gente tem aqui, a gente tem essa playlist salva aqui, vou deixar aqui pra você maratonar, enfim, e escolher o livro favorito da Agatha Christie pra começar, se você não conhece, ou se você já conhece a autora e já leu alguns, mas quer novas indicações, essa playlist é muito boa. E assim, gente, eu finalizo esse vídeo com até um quentinho no coração e uma tristeza, porque agora que eu parei pra pensar que esse é o penúltimo vídeo do ano de Agatha Christie. A saga está chegando ao fim. A gente só vai ter dezembro, e dezembro também eu preparei um livro muito legal pra vocês de Agatha. E o ano tá acabando, gente. 2025 tá indo embora juntamente com um ano com Agatha Christie. Mas vai ficar tudo salvo e quem sabe a gente não continua um dia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e quero saber, Um Mistério no Caribe é digno da sua cabeceira? Porque da minha com certeza é. Um beijo, tchau e até os próximos vídeos.